E aí, pessoal? Chegamos aqui numa das aulas mais esperadas de todas. Não porque os cálculos sejam complicados, mas porque a organização e a lógica que exigem faz com que a análise combinatória venha a ser aí uma das áreas da matemática que mais dão dor de cabeça para os alunos. Eu dividi isso aqui em duas partes para a gente fazer com muita calma. Nessa primeira parte, nós vamos trabalhar aqui as permutações simples e os arranjos simples, deixando para a segunda parte o trabalho que vai envolver as combinações e as permutações com repetição. Então, vou mostrar detalhadamente o que é que você precisa fazer. E depois, olha só, mais uma notícia, né? Nós vamos ter duas aulas com a teoria e alguns exercícios resolvidos. Mas na sequência também, ao final dessas duas aulas, daí eu vou pegar e vou montar só uma aula de resolução de exercícios com tudo misturado, que é para a gente poder pegar cada um e conseguir identificar, olha, esse é um caso de permutação, esse é um caso de combinação, por que esse é um caso de arranjo e assim vai. Legal? Vamos lá para aproveitar bastante esse trabalho que vai ser muito importante. Primeiro, uma ideia, uma proposta. Vamos começar por intermédio de um problema prático e a partir desse problema a gente conseguir, né, resolver uma situação. Então, olha o que eu inventei para vocês. 4 intrépidos professores farão uma viagem para Recife, onde participarão de um campeonato de repente. Capeta, Gê, o que é isso? Para fazer a viagem, uma escola disponibilizará para seus heróis um espaçoso veículo. Sabendo que todos os mestres podem dirigir, de quantas formas diferentes eles poderão se acomodar no veículo durante o percurso? Tá aí, ó, um carro bem espaçoso para que os nossos professores possam fazer uma viagem curtinha daqui até Recife. Bom, daqui até onde, né? Que eu estou em Maringá, pessoal. Daqui até Recife é longe pra caramba, mas se você mora em Olinda, só alegria. Vamos lá? Então a ideia é a seguinte, vamos lá. Entender o conceito. Eu tenho um veículo, esse veículo tem 4 lugares. E eu preciso acomodar 4 pessoas dentro desse veículo. Todos podem dirigir. Então não existe nenhum tipo de restrição em relação às posições que serão ocupadas no veículo. Então precisamos fazer algo muito importante agora. Os problemas de análise combinatória, é importante que você visualize a situação mentalmente, né, de preferência. Afinal de contas, eu não peço que você desenhe um veículo ali para que você possa fazer isso. Mas visualize e mentalize a situação. Tente trazer aquela situação para a realidade. Isso aqui é uma situação contextual. Então, tente imaginar a situação. E a minha imaginação pensou no seguinte: eu vou colocar 4 pessoas dentro do veículo. Vai ter alguém dirigindo, vai ter alguém no carona, passageiro 1, passageiro 2. Agora a minha proposta é a seguinte: troque essas pessoas de posição entre si. Opa, o zoinho azul estava com o motorista, trocou de lugar com carona. Olha, e os 2 carinhas de trás continuam lá. Então, eu quero que você observe o seguinte: se você fizer uma única mudança de posição, você vai ter situações iguais? Não. Ao mudar os elementos de posição entre si, eu obtive situações diferentes. Significa que a ordem dos elementos faz diferença, ele importa. E esse é um dos grandes segredos da análise combinatória. É a gente conseguir fazer a distinção entre situações onde a ordem em que os elementos aparecem faz diferença e aquelas em que a ordem não faz diferença. Dentro do veículo, nós temos uma hierarquia, nós temos posições. Então, quando eu mudo as pessoas em relação a essas posições, eu obtive uma forma diferente de organizar. E é justamente isso que o exercício pede. De quantas maneiras distintas eu posso organizar esses 4 indivíduos dentro do veículo. Legal? Então, o primeiro passo de problema de análise combinatória é esse. É a gente conseguir discernir se, trocando a posição dos elementos naquele agrupamento, eu obterei uma formação diferente. Legal? Primeiro procedimento está feito aí. Agora vamos para o segundo procedimento. Então veja, eu falei que tem lógica, isso aqui exige lógica e organização. A organização é pegar as informações e primeiro fazer uma verificação com essas informações para percebermos que tipo de problema eu vou ter que enfrentar. Nós percebemos que é um problema em que a ordem importa. No segundo momento, nós vamos fazer a segunda parte dessa organização, que são os cálculos que envolvem isso. Então, eu vou fazer um diagraminha. Tá? Na tua mente passou aquela história do carro. Você não precisa desenhar isso, imagina, você não tem tempo para fazer isso na prova, mas a tua cabeça tem que processar essa ideia. Mas agora sim, agora eu preciso que você organize, faz um diagraminha. Põe lá, posição do motorista, posição do carona, posição do primeiro passageiro que vai atrás do motorista, posição do passageiro 2 que vai atrás do carona. E a gente tem que verificar o que agora?
quantas escolhas nós temos para cada uma dessas posições. Na hora de escolher o motorista, eu tenho 4 possibilidades distintas de escolha. Escolhido o motorista, me restam 3 opções para a posição do carona, 2 para a posição do passageiro 1 e 1 para o passageiro 2. Pelo princípio fundamental da contagem, também conhecido como PFC ou princípio multiplicativo, o que eu tenho que fazer com esses valores? Multiplicar. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, um total de 24 possibilidades diferentes. 4 pessoas para se organizarem em um veículo que tem 4 lugares, tem 24 formas diferentes de fazer isso. Que seria mais ou menos como também 4 pessoas que chegam para formar uma fila num banco, chegaram ao mesmo tempo. De quantas maneiras diferentes elas poderiam se organizar para formar uma fila? 24 possibilidades distintas. Bacana? É bom lembrar que esse 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é a mesma coisa que o fatorial de 4. Legal? E a gente vai ter que utilizar essa linguagem de fatorial aqui para descrever as demais coisas, as demais entidades aí da análise combinatória. Bacana? Que tipo de problema será que foi esse que eu acabei de mostrar para vocês? Foi um problema típico de permutação. E o que são permutações simples? Aí, ó, o enunciadinho que eu preparei. Permutação é o tipo de agrupamento ordenado em que cada grupo entram todos os elementos. Os agrupamentos formados com todos os n elementos diferem uns dos outros pela ordem que se apresentam. Traduz isso do jeito bem simples. Primeira coisa, numa permutação, a ordem dos elementos faz diferença. Segunda coisa, o número de elementos que eu estou usando é igual ao número de lugares ou posições que esses elementos devem ocupar. Ou seja, eu tenho 4 elementos para ocupar 4 lugares. Ou eu tenho 6 indivíduos e eu quero agrupá-los todos de uma vez. Beleza? Essa é a ideia. Desde que a ordem faça diferença. É isso que caracteriza a permutação. Aliás, o que é permutar? Permutar é trocar. Então, no problema de permutação, eu estou simplesmente trocando os elementos de posição entre si. Bacana? Bora lá, então. Vamos fazer um outro exemplo aqui com permutação para você entender. Eu escolhi esse aqui, é bem bacana. Ó. Com os elementos, ou com as letras B, M e W, são possíveis as seguintes permutações. Bom, eu resolvi escolher esse caso aqui, porque BMW é uma marca muito famosa, muito conhecida, está muito na nossa mente aí. É uma marca alemã de veículos. Nossa, Geião, é um nome forte, né? Sim, sabe o que significa BMW em alemão? Tá aqui, ó. É Bayerische Motorenwerk. Caralho, Geião, que nome muito louco, deve significar algo muito bacana. Pior que não, pessoal. Sabe o que significa isso? Significa Fábrica de Motores da Bavária. Meu Deus, se você soubesse que BMW quer dizer Fábrica de Motores da Bavária, que parece mais um nome de cervejaria do que de fábrica de carro bacana, você ia ficar deprimido. Os alemães às vezes sofrem para dar nomes aos seus produtos. Muito bem. Agora, BMW. São 3 símbolos. Se eu mudar a ordem, eu vou ter outras estruturas, não é verdade? Verdade. Ó, BMW, BWM, MBW, MWB, WBM, WMB. São as únicas 6 possibilidades para essas três letras se agruparem e formando siglas. Entenda que cada uma dessas siglas é diferente das demais. Então, se eu permutar as 3 letras, eu obtenho o quê? Eu obtenho siglas diferentes. E esse tipo de troca que a gente faz com letras entre si tem um nome próprio também. Recebe o nome de anagramas. Então, pessoal, para a gente resolver probleminhas com esses anagramas, nós vamos utilizar o conceito de permutação. Os problemas de permutações simples vão ser resolvidos pelo princípio fundamental da contagem, que é fazer só as casinhas, que é bem bacana. Mas quando a quantidade de elementos for muito grande, é mais negócio você usar a formulinha. Você viu lá que no probleminha ficou 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é a mesma coisa que o fatorial de 4. Então, a permutação de n elementos vai ser igual ao fatorial desses n elementos. Beleza? Muito bem. Aonde P de n vai ser a permutação dos n elementos. E esse n, que tem que ser um número natural, vai representar o total de elementos que você está permutando. Conceito simples, formulinha também muito fácil. E como é que a gente vai usar isso aqui, então, naquela historinha que você propôs de anagramas? Primeiro tem que definir o que é um anagrama. O anagrama, pessoal, é um agrupamento em que eu, trocando as posições dos elementos entre si,
obtenho agrupamentos diferentes. Quer dizer, eu pego as letras de uma palavra, troco de posição entre si e obtenho palavras diferentes. Anagramas, então, nós podemos dizer, de uma forma genérica, né, que são palavras formadas a partir das letras de uma palavra original. Acontece que isso aqui é uma entidade matemática, então formar anagramas, obviamente, não tem a ver só com palavras, mas normalmente nos vestibulares nós trabalharemos, sim, somente com palavras. Detalhezinho antes de eu resolver exemplo com vocês. Quando a gente mexe com anagrama, não entram sinais gráficos como de acentuação, como tio, acerto circunflexo e assim vai. Isso aí não entra na construção de anagrama. Assim como C cedilha também não entra nessa parada, é C, beleza? Então quando tiver esse tipo de sinal gráfico em alguma palavra que você tenha que constituir anagrama, você vai esquecer o sinal gráfico. Não o A com o tio, mas só o tio que iria naquele A. Legal? Bora lá então. Com as palavras da letra livro, determine total de anagramas da palavra livro. Livro tem 5 letras distintas. Então, se eu quero descobrir o total de anagramas, é só eu fazer o quê? Eu trocar as posições dessas letras entre si. Vai ser a permutação de 5, que é o fatorial de 5. O fatorial de 5 é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que por sua vez vai dar 120. Legal? Beleza, né? Mas vem cá. E se eu propor algumas condições nesses anagramas? Tipo assim, quantos anagramas da palavra livro começam com vogal? Opa, aí eu já preciso fazer uma organização um pouquinho mais detalhada para poder enxergar, perceber o que está acontecendo. A palavra livro tem 5 letras. Eu quero que a primeira seja uma vogal. Aí depois tanto faz. Então, e agora? Vamos lá. Livro tem quantas vogais? Olha, gente, tem o I e o O. Então, para essa posição aqui, eu tenho 2 possibilidades de escolha. Mas e para as outras? Tanto faz. Eu usei uma das 2 vogais aqui. Então, agora me restam 4 outras letras que eu posso trocar de posição entre si à vontade, ou seja, que eu posso permutar entre si. Então, vai ser 2 das escolhas das vogais vezes a permutação de 4, que são as trocas que eu posso fazer com as 4 letras restantes. Ora, a permutação de 4 é fatorial de 4, que é 24. Então, no total, eu teria 48 dos 120 anagramas da palavra livro que começam por vogal. Fácil, né? Quer dizer que se você pegasse a palavra livro e começasse a escrever todas as possibilidades, nossa, livro, lê ao contrário, viu, nossa, que negócio louco, geião. Eu obteria o quê? Eu obteria palavras diferentes. E no total eu consigo obter 120 palavras diferentes. Aí você vai se perguntar, mas se tiver letra repetida, calma. Que daí é na outra aula, quando a gente for trabalhar com permutações com repetições. Legal? Tem mais um exemplinho aqui, ó. Olha só, esse probleminha especial, ó. Quantos anagramas possuem as vogais juntas? Livro tem 2 vogais. Eu quero que essas 2 vogais apareçam uma ao lado da outra. Só que daí, eu vou estar formando um casal. Toda vez que uma se movimentar, a outra vai junto. Então, eu vou considerar as 2 vogais como uma coisa só e depois cada uma das consoantes de forma independente. Então, nesse momento, você vai perceber que tem quantos elementos aqui? 4. Eu vou permutar esses 4 elementos entre si. Eu vou permutar o casal e os outros 3 elementos. É como se fossem 5 pessoas ao cinema e 2 delas formam um casal, namorados. E eles vão sempre ficar juntos. Então, na hora que houver um deslocamento, pessoal, ninguém vai entrar entre eles. Eu não vou permutar elementos entre o I e o O. Eles têm que sempre se deslocar juntos. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é o quê? É permutar esses 4 elementos entre si. Legal? Massa. Só que tem um detalhe. Eu quero que as vogais fiquem juntas, eu quero que o casal fique junto. E se eles quiserem os 2 trocar de posição entre si? O I troca de posição com o O. Pode? Sim. Trocar, permutar. Então, falta eu multiplicar isso aqui agora pela permutação de 2. E o que é a permutação de 2? As trocas de posição que o I e o O podem fazer entre si. Então, vai ser a permutação de 4, que são as trocas que o grupo faz entre si, vezes a permutação de 2, que são as trocas que o I e o O podem fazer entre si. Fatorial de 4 vezes fatorial de 2. Fatorial de 4 é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é 24. O fatorial de 2 é 2. E a resposta é 48. 48 anagramas em que o I e o O aparecem juntos, as vogais aparecem juntas. Agora eu vou fazer uma contrapartida a esse problema, né, e tem um detalhe bem importante no enunciado, fique esperto.
Quantos anagramas possuem as vogais juntas e em ordem alfabética? O princípio é o mesmo, ó. O I e o O estão juntos. Aí tem o L, o V e o R, que são os outros indivíduos. Mas eu quero que o I e o O fiquem em ordem alfabética. Então, o que eu tenho? Eu tenho o mesmo esquema. Eu tenho casal e outros 3 indivíduos. Vou permutar os 4 entre si. Mas neste problema não tem a permutação de 2. Por quê? Porque como eu quero que as vogais fiquem juntas em ordem alfabética, tem que ser sempre o I antes do O. Então, sempre a mulher senta antes do cara. E aí, eu não vou poder permutar os dois entre si. Consequentemente, a resposta vai ser só a permutação dos 4, que vai ser igual a quanto? Que vai ser igual a 24. Legal? Contrapartida para o item anterior. Por isso que tem que ficar bem espertinho. Legal? 2 exemplos, na verdade 5, né, que eu acabei resolvendo aqui, envolvendo permutações. Bom, é fácil resolver problema com permutação? Como você percebeu, dificilmente os caras vão conseguir embaçar e deixar isso aqui muito complicado. Mas agora vamos observar o seguinte. Vamos fazer uma pequena variação nessa estrutura que eu utilizei até agora e vamos ver se você saca qual que é a diferença. Olha a historinha que eu proponho para vocês agora. 4 automóveis chegam ao mesmo tempo em um estacionamento, mas a garagem só possui 2 vagas disponíveis. De quantas formas distintas os veículos podem ser estacionados? Primeiro faz uma pausa aqui. Lembra que eu pedi para você mentalizar a situação? Tá? E eu, lógico, né, vou oferecer para vocês uma visualização disso. O que é minha mente, o que a sua mente tem que pensar? 4 veículos. E aí peguei 4 carrinhos com cores diferentes e tal, 4 veículos distintos. Bom, os 4 chegam na frente de um estacionamento. Só que tem um detalhe, só tem 2 vagas. E a pergunta é, de quantas formas distintas os veículos podem ser estacionados? Caramba, Geião, eu tenho mais carros do que vagas. Já não pode ser uma ideia de permutação apenas, porque permutação eu teria que ter 4 carros e 4 vagas, ó. Permutar significa o número de elementos e o número de vagas ou lugares a serem ocupados tem que ser o mesmo. Entendi. Tá, mas eu preciso de mais uma estrutura aqui, mais uma coisa. Na hora de estacionar, primeiro eu vou ter que selecionar 2 desses 4. Tá, vamos supor que você selecionou ali o azulzinho para a vaga 1 e o laranja para a vaga 2. Você selecionou o azul e o laranja, aí levou os 2 lá para a garagem. Chegando lá, você tem 2 possibilidades. Ou você coloca o azul na vaga 1 e o laranja na vaga 2, ou o laranja na vaga 1 e o azul na vaga 2. Caraca, é verdade, Geão. Além de eu escolher 2, já que eu tenho só 2 vagas, então eu tive que escolher 2 daqueles 4, eu ainda por cima tenho que verificar em qual vaga cada um deles eu vou colocar. Essas 2 situações são diferentes. Eu estou forçando a ideia para que você compreenda que se eu mudar a ordem dos elementos, eu vou obter situação diferente. E isso é semelhante ao que a gente viu lá nas permutações. Esse aqui é um problema onde a ordem dos elementos também importa, mas você verificou que a quantidade de elementos não é necessariamente igual ao número de lugares ou vagas que devem ser ocupadas. Então, são situações que têm sua diferença. Isso aqui. Bom, então como é que eu resolveria isso? Muito fácil. Princípio fundamental da contagem, faz o diagraminha, que é aquela forma de organizar. Antes a gente raciocinou. A lógica nos levou a verificar o seguinte, olha, a ordem faz diferença aqui. Olha, eu tenho 4 veículos, 2 vagas, o que eu tenho que fazer então? Você sempre vai montar o diagraminha com o menor valor, o menor número. Eu tenho 2 vagas, então o diagraminha com 2 vagas. E agora a gente vai verificar o número de possibilidades de escolha para cada vaga. Olha, para a vaga 1, quantos veículos eu tenho para poder escolher? 4 possibilidades. Estacionei um na vaga 1 e restaram 3 possibilidades de escolha para a vaga 2. Multiplicou. Resposta é 12. Olha, Jean, que doideira. E não é um caso de permutação, não, porque se fosse permutação ainda teria vezes 2 vezes 1. Ué, será que dá para resolver isso usando a ideia de fatorial? Dá sim. Seria o fatorial de 4, que é a permutação dos 4 veículos, nas 4 vagas. Mas não tem 4 vagas, só tem 2. Opa, então eu vou dividir isso pelo fatorial de 2. E o que é esse fatorial de 2? Bom, 4 elementos menos 2 vagas que eu vou usar. Então sobram 2 vagas não utilizadas. Ao dividir pelo fatorial de 2 aqui, eu estou eliminando as permutações daquilo que não vai acontecer. Aí, utilizando as regrinhas lá de fatorial, é só você desenvolver o 4 até o 2 para simplificar. Bom, então você viu lá que pela formulinha ia dar 12. Que tipo de problema é esse?
São arranjos simples, são problemas de arranjos simples, que tem em comum com permutações a ideia de que se você mudar a ordem, você vai ter situações diferentes, mas em que necessariamente o número de elementos não tem que ser igual ao número de vagas ou lugares ou posições que você vai agrupar esses elementos. Então, olha o enunciadinho. Arranjo é o tipo de agrupamento em que um grupo é diferente de outro pela ordem ou pela natureza dos elementos componentes. Então, ordem faz diferença. Denominamos arranjo simples de n elementos tomados P a P, com n maior ou igual a P, os agrupamentos ordenados de P elementos distintos que se podem formar com os n elementos dados. Você não tem que ficar decorando isso, não. Isso aqui é só para ficar bonitinho no teu material, no teu slide, a definição formal, que aliás pode até aparecer no enunciado. Você tem que ler e verificar, opa, tem a ver, tá? Mas o segredão está aqui, ó. Normalmente os exercícios de arranjos a gente resolve por princípio fundamental da contagem, quer dizer, sem usar fórmula. É só fazer o diagraminha e colocar os valores embaixo, tá? É o mais eficiente mesmo. Aí a gente tem lá o arranjo de n elementos, P a P. O n e o P tem que ser números naturais. O P tem que ser menor ou igual ao n, quer dizer, não faz sentido eu organizar dois veículos de 4 em 4, organizar duas vagas de 4 em 4. Não, eu organizo 4 de 2 em 2. Tá? É por isso que eu disse, ó, onde você vai fazer o diagraminha é sempre com a menor quantidade. Legal? Tem que tomar cuidado com isso, porque às vezes a pessoa fica pirada assim, não, meu, como é que eu vou organizar 2 de 50 em 50? Não, você vai arranjar 50 de 2 em 2. Ok? Então, a formulinha, que você dificilmente vai usar, né? Muito raro, às vezes alguns exercícios podem ter a formulinha até as alternativas, aí a gente vai ter que saber como é que é o seu funcionamento. Mas normalmente resolução mesmo é só pelo princípio fundamental da contagem. Então essa aqui, ó, arranjo de n P a P, n fatorial sobre n menos p fatorial. Lembra que o n fatorial quer dizer eu estou permutando todo mundo. E o fatorial de n menos p? Estou eliminando aquelas posições que não serão ocupadas. Ok? Tá aí, ó, essa estrutura para arranjos. E agora vamos fazer um outro exemplo, usando aquela historinha dos carros, mas mudando um pouquinho a estrutura dela. Eu gosto para perceber aquela questão de como é que eu agrupo, né? 4, 2, 2, 4. Então agora, ao invés de 4 automóveis na garagem, eu estou chegando com 2. 2 automóveis chegam ao mesmo tempo no estacionamento. Mas a garagem possui 4 vagas disponíveis. De quantas formas distintas os veículos podem ser estacionados? Caramba, Gião, lá eram 4 veículos, 2 vagas. Aqui são 2 veículos e 4 vagas. Eita, nossa, me danou tudo. Como é que eu vou resolver isso? Aqui, pessoal, você não vai pegar cada vaga e verificar o número de possibilidades de escolha para veículo em cada vaga, que é o contrário. Aqui, como você tem mais vagas do que veículos, você tem que pegar cada veículo e verificar o seguinte, cara, esse veículo aqui, ó, quantas vagas eu tenho à disposição para esse veículo? Gostei disso. Só que antes de mais nada, você tem que perceber, verificar também se a ordem faz diferença ou não. Vamos supor que eu pegue as vagas 3 e 4. Na 3 eu coloco o carro azul, na 4 eu coloco o carro laranja. Se eu mudar a ordem, vai fazer diferença? Claro que vai. Então essa é a ideia de que a ordem importa. Você precisa pensar nisso, tá? Às vezes você pode até escrever, fazer um esbocinho, mas é importantíssimo que você faça essa avaliação de ordem importa ou não. Isso vai fazer toda a diferença para a próxima aula, que é quando a gente vai falar de combinações e permutações com repetição. E na hora que as questões vêm no vestibular, dificilmente vai estar escrito, olha, esse é de combinação, olha, aquele é de arranjo, olha, esse aqui é de permutação. Você que tem que discernir isso. E uma das formas de discernir se enquadra nessa historinha de verificar se a ordem importa ou não importa. Maravilha? Vimos que a ordem importa? Raciocínio? Sim, então agora vamos fazer o diagraminha. Só que o diagraminha agora é um pouquinho diferente. Nesse diagraminha, eu tenho 2 veículos. E agora, eles é que vão ficar fixos ali. Lá, lembra, eu falei vaga 1, vaga 2. Olha, quantos veículos eu tenho de opção para vaga 1? Aqui não. Aqui, eu tenho veículo azul e veículo laranja. Mas eu tenho 4 vagas. Então, veículo azul. Em qual das vagas você pode parar? Quantas possibilidades de escolha você tem? 4. Oh, legal. O azul foi lá e parou em uma delas. Agora eu tenho que selecionar uma vaga para o laranja. Olha, o laranja, olha quantas vagas restaram para escolher? 3. 4 vezes 3, 12. E se eu quisesse jogar na formulinha, seria o quê? O arranjo de 4 elementos, 2 a 2. 4 fatorial por n menos p, 4 menos 2 fatorial de 2, que a gente já calculou. E tinha dado quanto? Tinha dado 12.
Legal? Tá. Esse é o trabalho, né? E como é que você faz o discernimento aí para os probleminhas de permutações e arranjos. E olha, já rendeu quase meia hora de aula aí. Né? Lembra que depois nós vamos falar a respeito das combinações, permutações com repetição, e depois ainda pegar um monte de exercício e resolver. Esses exercícios eles não costumam ser longos, pelo contrário, costumam até ser simples na parte de cálculo, mas mais trabalhosos na parte de raciocínio. Por isso, organização. E é principalmente essa parte de organização e da lógica, do raciocínio e do bom senso que eu quero trazer para vocês. Legal? Nos vemos na próxima. Beijos e fala tchau pro Giel.